Isso aconteceu no meio do inverno, quando a taiga fica parada. O outono já tinha tirado o dourado das árvores, mas a neve ainda não tinha decidido cobrir o chão. O ar estava imóvel e transparente, e cada som parecia ficar preso nele. O guarda-caça Ivan Belov caminhava pela sua área, e o silêncio oprimia os seus ouvidos. Ele caminhava, ouvindo a floresta, e foi por isso que o ouviu. Não era um uivo, nem um rugido, nem o canto de um pássaro. Era um guincho fino, lamentoso, quase felino, que se transformava num síbilo desesperado e malicioso. E junto com ele, um clique metálico, rítmico e quase inaudível. Ivan saiu do caminho. A sua mão pousou automaticamente na espingarda. Ele afastou os pesados e molhados ramos da floresta e viu, numa pequena clareira pisoteada, as mandíbulas enferrujadas de aço de uma velha armadilha de caçadores furtivos, um jovem raposinho debatia-se. Era uma armadilha do tipo esmagadora, que não o matou imediatamente, mas apenas prendeu a sua pata dianteira. A armadilha estava presa com uma corrente a uma árvore caída. O filhote de raposa estava magro. O seu magnífico pelo ruivo estava emaranhado e coberto de lama e sangue. E os seus olhos brilhavam com um ódio selvagem e primitivo e um terror avassalador. Ele sibilava para Ivan, agachando-se no chão, tentando arrancar a própria pata, que já se transformara numa massa sangrenta. O som metálico que Ivan ouviu era o filhote de raposa, em fúria impotente, a roer o aço, partindo seus dentes jovens. Ivan lentamente se agachou, mantendo as mãos à vista. "Calma, bobinho", disse ele em voz alta. Sua voz era baixa e calma. "Calma, eu não sou eles." Ele sabia que isso era obra dos convidados, caçadores furtivos que colocavam essas armadilhas cegas e cruéis para animais peludos, mutilando tudo o que encontravam pelo caminho. Não era a natureza, era a maldade humana, deixada para apodrecer na sua floresta. O filhote de raposa se debatia com mais força, emitindo um guincho agudo e cheio de dor. Ivan tirou seu casaco grosso de lona. Levou alguns minutos, colocando o casaco sobre o focinho, que mordia e arranhava desesperadamente. Ele apalpou as molas da armadilha. Os seus dedos fortes e habituados ao trabalho, dentro das luvas grossas, pressionaram as alavancas. Ouviu-se um estalo alto e seco, e as mandíbulas de aço se abriram. Ivan cuidadosamente libertou a pata esmagada. O filhote de raposa, libertado, parou por um momento e depois desmaiou, perdendo a consciência devido à dor e ao choque. Ivan, com cuidado, como se fosse uma criança, enrolou-o no casaco. Ele olhou para a corrente enferrujada, para o mecanismo monstruoso, e uma raiva pesada e fria tomou conta do seu coração. Ele cortou a corrente com um machado, e carregando o fardo quente e quase sem vida, foi para casa, para sua cabana. As semanas seguintes transformaram-se numa longa e silenciosa guerra pela vida. Ivan colocou o filhote de raposa numa grande caixa de madeira junto ao fogão. Os primeiros dias foram um verdadeiro inferno. O filhote de raposa, ao recuperar os sentidos, transformou-se num pequeno demônio furioso. Ele sibilava. Atacava Ivan quando este lhe trazia comida ou água. Recusava-se a comer. Era um animal selvagem, capturado, mutilado, e odiava o homem, que para ele era apenas mais um torturador. Ivan compreendia. Ele não apressava. Simplesmente sentava-se à noite junto à lareira, limpava a espingarda ou remendava a rede e conversava baixinho. Não se dirigia ao filhote de raposa. Simplesmente falava em voz alta, enchendo o silêncio da cabana com a sua voz. Deixava água e carne de perdiz finamente cortada e ia-se embora. No quarto dia, a carne desapareceu. O mais difícil era a pata. A ferida era irregular e suja. Ivan, ao lavá-la com antisséptico, preparava-se para a luta todas as vezes. O filhote tremia, rosnava, mas parecia estar a começar a entender. Ele não mordia mais. Ele aguentava. Deitado, os seus olhos brilhantes, âmbar e incrivelmente inteligentes, acompanhavam cada movimento do homem. Não era domesticação. Era uma trégua. Forçada, frágil, mas real. Passou-se um mês. O filhote de raposa
a quem Ivan mentalmente chamava de Ruivo, ficou mais forte. Ele começou a sair da caixa, primeiro timidamente, depois com mais ousadia. Ele mancava. A pata havia sarado, mas alguns dedos ficaram quebrados para sempre. No lugar da terrível ferida, ficou uma cicatriz profunda e nua, que nunca mais seria coberta por pelo. Ruivo ainda era selvagem, mas já não tinha medo de Ivan. Ele podia ficar sentado num canto e passar horas a observar o caçador a afiar a faca. Ele fazia parte da cabana, tal como o velho gato caçador de ratos, que já tinha morrido há muito tempo. Mas Ruivo era um hóspede, e ambos sabiam disso. Certa manhã, quando o sol da primavera derreteu os últimos montes de neve, Ivan abriu a porta da sua cabana. Ele colocou uma caixa na varanda e a abriu. O Ruivo saltou para fora, cheirou o ar inebriante e úmido da liberdade, cheio dos aromas da terra descongelada e da primeira erva. Ele correu até a beira da pilha de lenha e parou. Ele se virou. Ivan estava na varanda, encostado na ombreira. O homem e a raposa ficaram se olhando por um minuto inteiro. No olhar da raposa não havia medo nem gratidão. Era um olhar longo, atento e penetrante de um ser que memorizava. Então, como um clarão de fogo, ele se lançou para os arbustos e desapareceu. Ivan suspirou, sentindo uma mistura familiar de alívio e leve tristeza. A dívida estava paga. Um ano se passou. A taiga vivia a sua vida. O inverno chegou, e desta vez ele veio para valer. Um inverno que os antigos chamam de Inverno dos Lobos. As geadas chegaram cedo, violentas, congelando os rios até o fundo. Ivan Belov partiu para uma fronteira distante. O caminho passava por uma antiga área queimada, um local aberto e ventoso. Ele viajava no seu velho Buran. O céu estava limpo, mas algo na quietude sobrenatural e na forma como os corvos voavam baixo perturbava o guarda-caça. E então começou. A tempestade não chegou. Caiu. O mundo desapareceu. Num instante, o céu e a terra fundiram-se num caos rugindo, uivando e ofuscante de pedacinhos de gelo. Era uma névoa branca. Ivan conduzia com base nos instrumentos. Mas de que servem os instrumentos quando não se consegue ver além do alcance da mão? E então o Buran espirrou, sacudiu-se e morreu. Ivan puxou o arranque até ficar com as mãos em sangue. Inútil. O filtro de ar estava entupido com pó gelado. O motor esfriava, transformando-se num pedaço de ferro inútil. E o silêncio que se seguiu ao rugido do motor era mais assustador do que o próprio rugido. Agora só se ouvia o uivo do vento, um verdadeiro uivo de lobo da natureza. Ivan sabia o que isso significava. Ficar onde estava, congelar em 1 hora, seguir em frente, se perder em 100 passos. Ele verificou a bússola. A agulha tremia e dançava, confundida pela tempestade magnética que frequentemente acompanha essas nevascas. O GPS do telemóvel estava morto, sem sinal. Ele estava cego. Ele estava sozinho. Ele seguiu, como lhe parecia, na direção da cabana. Caminhou durante 1 hora, afundando-se na neve, perdendo forças. Deparou-se com um riacho congelado. Tentou atravessá-lo e afundou-se até os joelhos. A água gelada encharcou instantaneamente as botas. Agora era uma questão de minutos. Ele caiu. Tentou levantar-se, mas o corpo, pesado pela neve e pelo cansaço, não lhe obedecia. Caiu novamente. E então foi tomado por aquilo que todos os habitantes da taiga temem. Um cansaço incrível, bem-aventurado e reconfortante. De repente, deixou de se importar. O frio desapareceu, dando lugar à indiferença. Ele encostou-se a um monte de neve e fechou os olhos. Só 5 minutos, pensou ele, só para descansar. Ele começou a adormecer. Ele não sabia quanto tempo tinha passado. 1 minuto? Ou 1 hora. Uma sensação física repentina o arrancou daquela névoa quente e mortal. Algo frio, molhado e insistente tocou sua bochecha. Depois, a outra. Em seguida, algo pontiagudo agarrou sua luva e puxou. Ivan lutou para abrir os cílios congelados. O mundo era uma névoa branca, e nessa névoa, bem na frente do seu rosto, estava sentada uma criatura. Ruiva, coberta de gelo, com 2 carvões âmbar no lugar dos olhos.
Ela olhava fixamente para ele e latia. Não era um latido fraco, nem um ganido. Era um latido agudo, entrecortado e exigente. O ruivo? Perguntou Ivan, sem acreditar. O lobo mexeu as orelhas. Ele saltou para cima de Ivan, esfregou o nariz no rosto dele, como se estivesse a verificar se ele estava vivo, e latia novamente. Depois, correu alguns passos, parou, virou-se e latia novamente. Ivan reconheceu-o. Na pata dianteira, onde o pelo era mais ralo, via-se uma cicatriz feia e escura causada pela armadilha. Era ele mesmo. O lobo não se acalmava. Ele ladrava, corria em círculos, aproximava-se e puxava Ivan pela manga, como outrora o filhote de lobo puxara para o pântano. Ele chamava, ele ordenava. Não havia medo da tempestade na sua voz. Havia fúria. E essa fúria passou para Ivan. A adrenalina, como um chicote de fogo, atingiu o corpo congelado. Ele entendeu. O lobo não o tinha simplesmente encontrado. O lobo tinha vindo atrás dele. Estou a ir, murmurou Ivan. Ele não se levantou. Ele rastejou. De quatro, através da parede gelada, sem ver nada além de uma mancha vermelha que se destacava à frente. A raposa conduzia-o. Ele não fugiu. Manteve-se a 10 passos de distância, olhando constantemente para trás, esperando, encorajando-o com seu latido agudo e zangado. Conduziu-o pelo único caminho que conhecia, o caminho do seu cheiro. Ivan rastejava. Já não sentia as mãos nem os pés. Simplesmente avançava, impulsionado por aquele ponto de luz na gelada infernal. Parecia uma eternidade. Finalmente, a raposa mergulhou no que parecia ser um monte de neve comum, ao pé de um enorme abeto virado ao contrário. Ela desapareceu. Um segundo depois, a sua cabeça apareceu de um buraco negro na neve e latia novamente. Ivan rastejou até lá. Era uma toca, profunda, seca, protegida por raízes maciças. A raposa a cavou para si mesma, como um abrigo de inverno, e agora trouxe um humano para lá. Ivan entrou no buraco estreito, afastando a neve. Lá dentro estava escuro, apertado. Cheirava a animal e terra seca, mas não havia vento. Pela primeira vez nas últimas horas, Ivan parou de tremer. Ele ficou deitado, exausto, no fundo da toca. O ruivo passou por ele e sentou-se na entrada, de costas para Ivan, de frente para a nevasca. Ele não dormia. Ele estava de guarda. Ele ficou sentado, como um pequeno sentinela ruivo, protegendo a entrada da neve e do vento com o seu corpo. Ivan estava deitado na escuridão e olhava para aquela silhueta. Ele salvou a sua vida, curou a sua pata. E agora, aquele pequeno predador coxo que ele libertou, voltou do coração da nevasca para tirá-lo das garras da morte. Ele pagou a sua dívida. O guarda-caça Ivan Belov esperou pela manhã na toca da raposa. Quando a nevasca diminuiu, ele saiu. Alongou os membros doridos, mas vivos, e dirigiu-se para sua cabana, que, como se viu, ficava a apenas 1 quilômetro de distância. O ruivo acompanhou-o até a orla da floresta, e sem emitir um único som, desapareceu novamente na floresta. Ele pagou. Na taigá, como Ivan compreendeu, não existem dívidas unilaterais. Aqui, cada ação sua, boa ou má, um dia voltará para si. Às vezes, na forma de uma raposa de fogo, no meio da névoa branca.